Olá pessoal, Frederico Garcia. Hoje eu vou falar, né, vou comentar um pouco sobre a diferença do ótimo técnico e do ótimo econômico. Essa é uma máxima aí que existe, né, uma frase. Eu vou mostrar aqui em números, né, isso, né, de uma experiência de uma fazenda, de um trabalho que a gente fez, o diagnóstico, e a comparação um ano depois de trabalho, como que a fazenda mudou, e aí relacionado exatamente com isso, a diferença do ótimo técnico com o ótimo econômico, e lógico, né, que o ótimo econômico é o que vale, porque no final das contas o que vale é ter uma rentabilidade melhor, ter mais dinheiro no bolso. Então vamos falar sobre isso. Bom, então vamos lá. O que que foi o trabalho, né? O que que a gente fez qual foi o trabalho desenvolvido nessa fazenda, né? Que a gente vai mostrar e usar o exemplo para poder fazer essa comparação do ótimo técnico com o ótimo econômico. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente já poder entrar aí no, no assunto. Vamos lá. Então, como que seria essa diferença, né? Vamos usar um exemplo para poder mostrar isso. Então, a gente tinha uma fazenda aonde que a, a, a gente chegou na fazenda, a fazenda com irrigação e tinha essa situação aí, né? Esse é um pasto de Mombaça e ele estava, assim, lindo, né? Estava muito bonito, mas, assim, toda a área estava desse jeito. Então, como a gente pasto, né? A gente preza por manejar pela altura. Uma primeira coisa que a gente observou nesse caso aí é que o pasto ia passar todo, não ia dar tempo dos animais pastejarem, né, até a altura máxima aí de 90 centímetros, a altura de entrada recomendada aí entre 80 e 90, que é a altura recomendada de manejo de mombaça. E aí, vamos falar assim, um ano depois, né, a gente tinha a área manejada e o momento, né, a situação que a gente encontrou foi essa aí. O que aí parece, né, assim, essa figura anterior está muito mais bonita do que essa outra, né, que esse outro vídeo aí. Mas o que que a gente quer chamar a atenção é que nem sempre a vaca que dá mais leite, o pasto que está produzindo muito, o pasto que está que está sobrando muito capim, nem sempre isso é a melhor situação, né? Então a gente trabalhou o manejo da fazenda e outras, né, e outras situações, né, assim, questão de racionamento, divisão de lotes, para poder chegar, né, para poder melhorar os números da fazenda, porque isso é o que realmente importa. Então vamos olhar aqui os números, né, de um ano e o outro ano. Então, a gente tinha, vamos pensar em margem por litro, né? Né, nos deparamos com uma situação de margem negativa para uma margem positiva um ano depois. Então, assim, ainda é pouco, essa margem pode ser bem maior, mas ela já ficou positiva. Então, isso aqui já deu um acréscimo de capital mesmo, muito importante na fazenda mesmo, né, com o pasto bonito daquele jeito, a média de produção que as vacas estavam, né, era 10 litros e meio. E depois a gente conseguiu fechar a média anual, isso é média anual, né, a soma de todo o leite produzido no ano pela média das vacas na lactação, a gente conseguiu aí 12,7 litros de média. Então, ou seja, mesmo o pasto estando mais feio, né, vamos falar assim, a gente conseguiu um incremento, né, em vez de produção por hectare, de 2.400 litros para quase 4.000 litros por hectare ano de produção de leite. Então, assim, esse número ainda pode ser melhor, mas ele melhorou muito. E junto com isso, né, e aqui é que está a, a situação, né, as coisas a gente melhorou e aqui vai dar para ver muito bem. O concentrado, né, a gente diminuiu a metade do custo do concentrado, a metade do custo com adubação, que essa fazenda ela só tem, não tem trato, é uma fazenda com pasto o ano todo, é uma fazenda, né, no norte do Brasil, em Rondônia. Então a gente consegue pasto o ano todo
e a gente reduziu muito a adubação nitrogenada, principalmente, e a gente conseguiu, né, umas diferenças muito importantes com relação né, redução de custo com adubação. Observa que alguns pontos que a gente não trabalhou, vamos falar assim, ou que tem pouco a ser trabalhado, né? Questão de medicamento e material de ordenha, a gente gastou praticamente a mesma coisa, às vezes um pouquinho a mais, e os outros custos da atividade, aqui entra manutenção, energia, se tem arrendamento, impostos, combustível, assistência técnica, isso aqui, esse efeito aqui, ó, de redução de custo, basicamente é diluição, tá? Diluição do custo pelo aumento da produção, né? Então, né, eu costumo dividir em 5 grandes grupos, aqui tem 4, está faltando mão de obra aqui, que eu não coloquei na análise, que também acompanhou esse mesmo perfil, né? Ela foi diluída pelo aumento da produtividade, mas como, né? Então, a gente divide, perdão, vamos lá, na parte de gestão, né, um jeito fácil que eu gosto de fazer é dividir em 5 grandes grupos de apropriação, de despesa, porque isso já dá muita informação para a gente, tá? Dá para poder analisar aqui praticamente 90% da análise, dá para poder fazer dividindo em 5 grandes grupos de apropriação, que é mão de obra, concentrado, volumoso. Aí eu divido o medicamento, material de ordenha e as outras despesas coloco tudo junto. Então é muito fácil de fazer. Mas eu quero chamar a atenção essa questão do ótimo técnico e o ótimo econômico, mais uma vez, e principalmente essa questão da redução de custo aqui na parte de alimentação. Agora, o que eu quero mostrar? É porque isso não é feito, né? Não foi tirado assim, né? Eu não inventei isso, né? Para poder... isso não foi um risco, né? Foi uma coisa assim, bem calculada, baseada nessa informação aqui. A gente, né, era sabido, a gente calculou a quantidade de adubo que foi aplicada, e essa aqui é a resposta de nitrogênio no solo, né? Aqui está medindo em perfilhos. Quanto mais nitrogênio a gente aplica, a produção tende a aumentar até um ponto que ela praticamente estabiliza e depois até começa a cair se você aumenta muito a adubação nitrogenada. Então, o que a gente identificou? É que a gente provavelmente, né, estávamos adubando nessa região do gráfico aqui, e a gente diminuiu a adubação nitrogenada, ou seja, diminuiu o custo com ureia, vamos falar assim, né, usar o exemplo da ureia, e mesmo assim conseguiu manter uma boa produção de pasto por hectare, né? Então a gente reduziu a quantidade de adubo, mantendo a produtividade da área, mantendo a quantidade de animais que estavam sendo alimentados na área. Então isso, né, é um efeito aí bem importante, tá? Então baseado nesse trabalho, né, nessa pesquisa, né, é o que a gente faz, né? O trabalho que a gente desenvolve, ele é baseado, né, nas pesquisas, nos estudos que a gente faz, a gente acompanha, e a gente vai aliando o conceito, né, vamos falar assim, a teoria e a prática, né? Como colocar a teoria em prática, é isso que a gente faz, né? Então, usando esse conceito aqui da quantidade de nitrogênio no solo, a gente diminuiu a quantidade, né, de adubo nitrogenado, mantendo a produção de pasto, né? Mantendo aí a quantidade de animais por hectare. Então, isso fez com que a gente pudesse reduzir o custo com adubação, reduzir, né, bastante o custo. Com o manejo que a gente fez, a gente conseguiu até aumentar a produtividade dos animais, isso não teve custo nenhum, foi só mudar o jeito de fazer as coisas na fazenda, e com isso o resultado melhorou, né? A gente saiu de uma margem, né, margem bruta lá por litro negativa para uma margem bruta positiva, e isso fez muita diferença. Então, aqui eu estou usando um exemplo, né, prático, isso aconteceu mesmo.
dessa diferença, né, do ótimo técnico com o ótimo econômico. A gente deve procurar sempre o ótimo econômico, porque isso é o que importa, isso é que se transforma em dinheiro no bolso. Então é isso, né? O assunto nosso hoje é esse, era só para compartilhar aí essa experiência. Espero que tenha ajudado, né? Que a gente possa servir aí de alerta, né? De um ponto aí para a gente poder estar prestando atenção e avaliando aí nas fazendas. Não se esqueça, né? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe aí com seus amigos. Não se esqueça, aqui embaixo tem um link de uma planilha de controle financeiro e o link do curso Gestão para Eficiência na Pecuária de Leite, onde a gente fala, né, entre outros, nessa questão do ótimo técnico, ótimo econômico, a gente fala lá no curso, e entre muitas outras questões que a gente usa, os conceitos que a gente usa para poder gerenciar as fazendas e ter um bom resultado. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, né, ative o sininho aí para ir recebendo. Toda semana a gente está colocando novas experiências, né? Estamos compartilhando experiências aqui no canal. Deixe seu comentário, né? Se tiver alguma sugestão de material, algum assunto que quer que a gente comente, deixe aí nos comentários que a gente vai trocando aí uma ideia. Um abraço e até a próxima.